Começa agora o programa Fé e Vida com o Padre Geneilson, da paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Que alegria chegar até vocês nesta Sexta-feira Santa. E hoje o nosso programa Fé e Vida vem com esta novidade também e de modo muito especial falar da Sexta-feira Santa. Este momento tão importante para a nossa caminhada, para a nossa vivência de fé. E hoje, de modo muito especial, acolhemos em nosso programa o diácono Miguel, que é diácono transitório da Arquidiocese de Teresina, e ele veio também para nos ajudar a entender um pouco mais sobre este tempo tão alto da nossa fé, da nossa caminhada cristã. Seja bem-vindo, diácono Miguel. Bom dia a todos, bom dia, Padre Geneilson. Obrigado pelo convite ao pessoal aqui da rádio. É com alegria que nós chegamos até você nesse dia santo da sexta-feira. Diácono, nesta sexta-feira, esses dias, ontem iniciamos o Tríduo Pascal, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância do Tríduo Pascal para a vivência de fé, para a caminhada cristã, para que o pessoal que nos acompanha possa entender melhor e também ainda participar do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, ele, de uma forma muito simples de se entender, é uma celebração que não se termina na quinta-feira, né? Nós iniciamos ontem a Quinta-feira Santa com a Missa da Ceia do Senhor, e nesse dia o sinal da cruz foi feito dando início a essa celebração. Mas, liturgicamente, não se teve uma bênção final, uma bênção conclusiva da celebração, né? Porque a celebração se perdura, né? Hoje, sexta-feira, nós iremos fazer a celebração da Paixão do Senhor. Amanhã, no Sábado Santo, a vigília, concluindo com o domingo, né? Aí sim nós concluiremos essa grande celebração. Então, para nós cristãos, o Tríduo Pascal, ela é o ápice, né? É o ápice da nossa fé, é o ápice da nossa vivência cristã. Então, é importante para nós cristãos católicos participarmos, né? Não é um tempo simplesmente de descanso ou de férias, né? É um tempo propício para a nossa oração, para o aumento da nossa fé e, sobretudo, é um tempo de caminharmos com Jesus, né? Nós iniciamos com Jesus na quinta-feira, morremos com Jesus na sexta-feira santa para também, junto com Ele, podermos ressuscitar no sábado santo. Diácono, ontem o Tríduo Pascal iniciou ontem e no final, como o senhor falou, não teve a bênção, né? Teve a oração pós-comunhão e logo em seguida já teve a transladação do corpo de Cristo para um outro local que não é a Capela do Santíssimo. E depois disso o sacrário ficou vazio. Como é que se explica isso? Por que do sacrário está vazio a partir de Quinta-feira Santa? Nós temos na igreja essa bonita sintonia entre o símbolo e a ação, né? Então a liturgia, através dos símbolos, nos ajudam muito a rezar. E como o senhor disse, foi consagrado ontem a Eucaristia, uma quantidade que pudesse ser servida tanto aos fiéis que estavam na Quinta-feira Santa, como também aos que irão participar hoje da celebração da Paixão do Senhor. Hoje é o único dia que não se celebra a missa, né? Não se celebra a missa. Nós teremos a celebração da Paixão do Senhor e, como disse anteriormente, a comunhão será essa que foi consagrada ontem, né? Então, com a transladação do Santíssimo, nós ficamos aqui em nossa paróquia até a meia-noite em adoração. Muitas pessoas passaram por lá, simbolizando esse período, né, de vigia com Jesus, né? Ele que nos chama a vigiar também com Ele. Logo após, a Eucaristia foi guardada na capela da casa paroquial e logo mais às 15 horas, durante a celebração, essa Eucaristia será distribuída. E logo após a comunhão, se porventura
sobrar alguma Eucaristia, ela deverá ser consumida, né, pelos ministros, pelos sacerdotes que estarão lá, exatamente dando essa simbologia, né? Na sexta-feira, o restante do dia, com a morte de Jesus, e durante todo o dia do sábado até a vigília pascal, os sacrários estarão vazios, né? E aqui em nossa comunidade, na paróquia São João Evangelista e São João Batista, não somente o sacrário da matriz está vazio, mas também de todas as comunidades que fazem parte da nossa comunidade paroquial estão vazios, simbolizando essa ausência de Jesus no mundo com a sua morte, mas que nós esperamos com alegria a sua ressurreição. Então, nós podemos entender nesse sentido, né? Hoje, sexta-feira, é o único dia que não se celebra a Eucaristia, mas os fiéis que estarão na celebração da Paixão do Senhor poderão também comungar da Eucaristia que foi consagrada no dia de ontem e que também irá ser distribuída hoje, mas que após a comunhão, né, volta-se ali o sacrário estar vazio, o próprio altar sem as toalhas, nessa sobriedade, esperando ansiosos a ressurreição de Jesus no Sábado Santo. Então, diácono, neste dia de hoje, o que o silêncio e o jejum nos ensina como cristãos, né? Já que essa é uma motivação para esta Sexta-feira Santa. Nós estamos vivendo o que nós podemos chamar de o silêncio sepulcral, né? Que após a morte de Jesus é colocado no sepulcro e tem esse tempo de silêncio, né? Hoje na nossa sociedade, sobretudo nas grandes cidades, é muito difícil observarmos esse silêncio, né? Hoje mesmo nós já notamos ao vir aqui para a rádio que é um pouco difícil nós sentirmos esse silêncio nas ruas, né? Mas todos nós somos chamados a viver um silêncio interior, mesmo que ao lado da nossa casa, nas praças e demais lugares, se esteja um barulho enorme, nós somos chamados a viver esse silêncio, né? E hoje também, como o padre citou, é um dia de jejum, né? Um dia de jejum por excelência, do jejum e da abstinência de carne. Então hoje a igreja nos orienta a fazermos essa experiência da mortificação, tanto com o jejum, né, de se evitar grandes refeições, mas também de se abster da carne, né? Então é uma experiência de fé, uma experiência de mortificação, mas que também é importante exortar que a igreja, além de nos dar essas recomendações, ela também nos pede uma certa cautela, né? Então, se você tem algum problema de saúde que não lhe permita se fazer esses exercícios de mortificação, não se preocupe, né? Continue com o seu momento de fé, com o seu momento de oração e, sobretudo, com esse silêncio interior que nos convida a estar com Jesus nesse momento. Hoje, diácono, a compreensão muitas vezes da cruz é de sofrimento. Olhar para a cruz, se vê o sofrimento. E como é que nós podemos entender a cruz como este caminho de salvação, este caminho que nos leva à salvação? Porque a compreensão da cruz, do alto da cruz, é de sofrimento. Mas como olhar para a cruz e não ver o sofrimento? Nós, se voltássemos ao tempo de Jesus, a morte por crucificação era uma das penas mais humilhantes, né? Mas com Jesus se há essa transformação. Então a cruz ela passa de um instrumento de humilhação, ela passa a ser um instrumento de salvação. Então nós não adoramos a cruz nesse sentido de humilhação, mas nesse caminho que nos leva a Jesus, né? Eu me recordo de um retiro que eu fiz, isso no tempo do seminário, que o pregador nos dizia, né, que o nosso caminho rumo à cruz deve ser tão sério ao ponto de sermos também crucificados com Jesus, né? Então, para nós que acreditamos na ressurreição, nós olhamos para a cruz não nessa visão negativa de sofrimento, de sacrifício de forma muito relativa, né? Mas nós olhamos como um sacrifício de amor, né? Um caminho de amor, um caminho de salvação.
E todos nós somos também, às vezes, acompanhados de situações que nós comumente falamos, né, que é a nossa cruz, né? Aquela situação é a nossa cruz. Então Deus, de forma muito pedagógica, nos ensina, né, nas situações da nossa vida, nas situações da nossa caminhada de fé, a também carregarmos as nossas cruzes, cada um a seu modo, cada um com seus anseios, mas todos nós carregamos a nossa cruz nesse mesmo sentido que Jesus carregou, né, como uma opção de amor. Então nós não podemos olhar para a cruz nessa visão negativa, né? Nós cristãos adoramos a cruz porque nela está Jesus. Não adoramos simplesmente o madeiro, mas aquele que foi nela crucificado e que nos salva e nos convida também a caminhar junto com ele. Hoje na celebração existe o momento do beijo da cruz, né? Existe aquele momento da adoração da cruz, o beijo. Mas como nós podemos na vida concreta beijar a cruz nos dias de hoje? O beijo da cruz, padre, nós experimentamos ele praticamente diariamente, né, na nossa vida. E muitos dos nossos irmãos experimentam o beijo na cruz de Jesus com os próprios sofrimentos diários, né? Aqui nós lembramos dos nossos irmãos que estão nos hospitais, nossos irmãos acamados, nossos irmãos que estão em situação de rua, que diariamente experimentam esse beijo na cruz, né? Então, liturgicamente, hoje, na celebração, terá um momento, né, do beijo da cruz, do qual cada fiel poderá se aproximar da cruz, poderá venerá-la e, como um gesto de adoração também, poderá beijá-la, né? Além de ser esse momento de devoção, de respeito, nós também somos convidados a beijar a cruz de Cristo, a venerar a cruz de Cristo no nosso cotidiano, né? Então, muitas vezes nós, na nossa vida, nos deparamos com situações de pessoas necessitadas, de pessoas que precisam da nossa ajuda, e nós, às vezes, desviamos o olhar, né? Às vezes nós deixamos de beijar a cruz de Cristo na vida dos nossos irmãos que sofrem. Então, esse período é propício também para gerar em nós uma conversão, né? Nós beijaremos a cruz de Cristo na celebração de hoje, mas diariamente, nas situações da vida, nós também somos convidados a beijar a cruz de Cristo, venerando Ele que está pregado nela e que nos chama à salvação. Muito bem. Hoje, nessa sexta-feira, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do rito, do roteiro, de como acontece a celebração da sexta-feira, sobretudo da programação em nossa paróquia para essa sexta-feira. Bom, aqui na nossa paróquia de São João Evangelista, São João Batista, nós iremos iniciar às 15 horas, né? E a celebração ela se inicia em silêncio, né? Os fiéis já estejam na igreja, nos seus devidos lugares, e os ministros, coroinhas, junto com o padre e os diáconos, irão entrar na procissão de entrada em silêncio, e num determinado momento, ao chegarmos diante do presbitério, os ministros ordenados irão se prostrar, né? Irão se deitar no chão, uma forma também de desapego, de entrega, e mantendo com Jesus essa sintonia. Então, por alguns momentos, nós estaremos prostrados no chão, e aí se inicia com a oração própria para esse dia, a liturgia da palavra, né? Após a oração, a liturgia da palavra, do qual nós iremos escutar a palavra de Deus para esse dia. E nesse ano, a narração do Evangelho será cantada, né, padre? Nós iremos cantar a narração do Evangelho, uma forma também bonita de rezar, né, como diz Santo Agostinho, né? Quem canta, reza duas vezes. Então, nós iremos cantar a narração do Evangelho, e logo após, nós seguiremos com a adoração da cruz, né? Então, o padre irá se posicionar com os coroinhas na entrada da igreja, e por 3 momentos será cantada aquela antífona: eis o lenho da cruz, o qual pendeu a salvação do mundo. E nós iremos responder: vinde, adoremos. E logo após será a adoração, primeiro por parte do padre, e assim todos os fiéis poderão, um a um, com muita calma, sem pressa, podermos
adorar a cruz de Jesus. Lembrando que durante todo esse período o altar central estará sem toalha, sem velas, como eu disse, nessa sobriedade, né, nesse desapego, uma vez que o corpo de Jesus ainda não está conosco na Eucaristia. E seguindo esse momento seguiremos com a oração universal, as preces, com 10 intenções que norteiam toda a vida da igreja, toda a vida do mundo, por assim dizer, né? E seguimos com o rito da comunhão, né? Então, como eu disse, não tem missa, então já pulará para a parte do Pai Nosso e para a Santa Comunhão. Todos os fiéis que estão na igreja poderão comungar. Após a comunhão, lembrando como eu disse no início, né, não se dá uma bênção final porque a celebração não se conclui, né? Então podemos entender que iniciou na quinta-feira, continua na sexta e no sábado se concluirá, né? Então na sexta-feira não se tem também uma bênção final, se concluirá com a oração e todos poderemos sair em silêncio. E já voltando para a programação da nossa paróquia, nós teremos a encenação da Via Sacra pelas ruas da nossa comunidade. Essa Via Sacra ela está sendo organizada pelos jovens da nossa paróquia, né? Muitos grupos de jovens da nossa paróquia estão desde cedo, inclusive agora estão na nossa igreja preparando os últimos detalhes para poder nos ajudar a rezarmos de forma artística, né? A arte também nos ajuda a rezar. E segue ainda, né? Hoje é sexta-feira, mas ainda segue a nossa programação de Semana Santa. Eu queria que o senhor também falasse da nossa programação, amanhã, sábado santo, domingo, como é que está os preparativos para bem viver este tempo até a Páscoa do Senhor em nossa paróquia. Então, no sábado nós também somos convidados a viver esse silêncio, né? O sábado é também um dia de oração. Durante todo o dia nós somos convidados a viver esse silêncio interior e nós nos reuniremos na nossa igreja a partir das 19 horas, ali na lateral da igreja, naquele espaço, para a bênção do fogo. Será abençoado o fogo novo e será abençoado o Círio Pascal. O Círio Pascal, para nós cristãos, simboliza o próprio Cristo, que com sua luz gloriosa ressuscita e nos chama também a ressuscitar com ele. Então, às 19 horas, nós somos convidados a participarmos da Vigília Pascal. Esta que é a mãe de todas as vigílias, né? A missa mais importante da nossa fé católica. Então, fica o convite para você, cristão católico, tanto da nossa paróquia como das demais paróquias, não deixe de participar da missa de hoje. Você não pode deixar incompleto o Tríduo Pascal, né? Nós iniciamos na quinta, vamos concluir no sábado. Então não deixe pela metade, né? Conclua todo esse período junto com sua comunidade de fé. E no domingo nós seguimos com a nossa programação na nossa paróquia, com a Missa da Páscoa do Senhor às 7 horas da manhã, na comunidade matriz, e às 9 horas da manhã na comunidade São Paulo. Na parte da tarde, toda a nossa paróquia, nossa arquidiocese, é convidada a participar da procissão do Teresina Ressuscita com Cristo. Sairá da igreja de São Benedito e irá em procissão até a Poticabana com a celebração da Santa Missa, presidida por Dom Juarez, né? Então essa é a programação da nossa paróquia, nós temos aí essas celebrações que nós podemos participar. Muito bem, lembrando que este tempo, a Sexta-feira Santa, é o tempo de buscar uma reflexão profunda sobre a nossa vida, sobre a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, durante todo este tríduo pascal. Não é tempo de buscar viver fora, ou como se fosse um feriado, ou como se é uma folga, eu vou sair, não é isso. Este tempo é o tempo de profunda reflexão. Não é um tempo de viagem, não é um tempo feriado, não é um tempo santo, é um dias santos para a nossa vivência, para a nossa caminhada de fé. Queria que o senhor deixasse uma mensagem de motivação, uma mensagem para todos aqueles que nos acompanham, como também viver essa prática
e também mergulhar nos mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. A igreja, de modo muito sábio, nos proporciona esses períodos de reflexão, né? E o período pascal é exatamente o ápice de toda a nossa fé. Então, a mensagem que eu deixo para você que nos acompanha, tanto aqui na nossa paróquia, como as diversas pessoas que nos acompanham pela FM Verona, é que não deixe de participar desses momentos, né? Nós podemos caminhar com Jesus de forma muito mais próxima, junto com nossa comunidade. Então não deixe de participar, não deixe de congregar com sua comunidade a fé que nós professamos. Nós iremos juntos com Jesus passar por esse momento da crucificação, mas nós não ficamos na cruz. Nós não ficamos no sepulcro. Nós, juntos com Jesus, ressuscitamos. Então não deixe de participar. Viva intensamente esses momentos de fé. Viva intensamente esses momentos com sua comunidade. Alimente sua vida espiritual, a sua fé. E assim, possamos todos nós juntos vivermos bem os próximos dias que nos esperam. Então, de já, um agradecimento ao Padre pelo convite, à Rádio Verona, e desejado a todos os nossos rádio ouvintes que nos acompanham uma feliz Páscoa e um próspero restante de semestre. Obrigado, Diácono, pela sua participação, pela sua contribuição e por nos ajudar a compreender melhor este tempo tão forte, tão oportuno para uma boa reflexão na nossa caminhada de fé, né, que é mergulhando também nos mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Diácono Miguel é diácono colaborador aqui em nossa paróquia, Paróquia São João Evangelista e São João Batista, e já se prepara também para a ordenação presbiteral. Então, vamos rezar também pelo diácono Miguel e pelos os outros diáconos da turma, que é da Arquidiocese de Teresina. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam neste dia, neste programa tão especial da Semana Santa, vivendo o tempo alto da nossa fé. É o momento do ano litúrgico mais importante para a nossa caminhada de fé. Vivendo esses dias, acompanhando o sofrimento, as dores de Jesus, mas na espera e na confiança e na esperança da ressurreição. Por isso, sigam bem estes dias na tranquilidade, no amor, no respeito, neste tempo que nós estamos vivendo. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por nos acolher em sua casa, por abrir as portas do seu coração para acolher a mensagem do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe e que derrame muitas e muitas bênçãos sobre cada um de vocês e desejo desde já uma feliz e abençoada Páscoa. Um forte abraço.